Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para o povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Deixa eu mandar aviãozinho aqui pro povo. Eu esqueci de carregar o meu sonzinho, para botar um sonzinho aqui pra gente ouvir um pouco. Mas está na bênção. Deixa eu chamar o povo de Deus aqui. Aleluia. Jânio Vitorino, meu esposo, Paz do Senhor Jesus. Como é que o Senhor está? Deixa eu chamar o povo de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja teu santo nome. Meu marido é uma benção. Bom, o pessoal vai chegando aos poucos, né? Nós vamos dar início à nossa série Mulheres em Ação. Hoje nós vamos falar sobre Priscila, uma mulher determinada, uma mulher que ensina, uma mulher que tem ali um exemplo a nos dar nessa noite. Amém? Paz do Senhor Jesus, amiga Lu Maderline. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu vou bem chamá-lo aqui para dividir a live comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje cedo nós estávamos falando um pouco sobre Miriam e ela estava ansiosíssima por Miriam nessa noite, mas Miriam vai ficar para a próxima live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa mulher, Priscila. Priscila, e a gente vai acabar falando do esposo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como falar de Priscila sem falar do seu esposo Áquila, homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vitorino, paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar o texto aqui. Lu, você estava afim que eu falasse de Miriam hoje, mas Miriam vai ficar para a próxima, né? Quando você esquecer os mantos, aí eu faço com Miriam. Eu faço de Miriam. Deixa eu botar o verso que a gente vai palestrar sobre ele hoje. Deixa eu colocar aqui. Romanos 16, 3 e 4. São dois versículos pequenininho. Gente, aqui tá um silêncio. Amém? Tá aí, Romanos 16, 3, 4. Vamos falar um pouco sobre esse texto. E a nossa live, né? Esse mês já foi Raabe, Ruth, e hoje é Priscila. E amanhã a nossa amada missionária vai estar falando de Débora. Missionária Dani vai estar aqui falando de Débora. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vai passear um pouco, né, sobre a história dessa mulher de Deus, a Priscila. Jeane, Missões, Paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui o texto. Amém? Vocês que têm Bíblia aí, abrem sua Bíblia, me acompanha e me ajuda aí para a honra e glória do nosso Deus. Pastora Rafaela, Paz do Senhor Jesus. Romanos 16, 3. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o povo que não era judeu estava grato, né? A Priscila e a seu esposo Áquila. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre Priscila. O que seria de Áquila sem Priscila, né? E o que seria de Priscila sem Áquila? Então, Áquila.
Perdão, Áquila. Louvado seja o nome do Senhor. Vitorino mandou uma solicitação, eu acho. Vê aí, Vitorino, se você mandou uma solicitação, glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Aleluia. Priscila, junto ao seu esposo, eram amigos do apóstolo Paulo. Áquila ali trabalhava na fabricação de tendas. Está lá em Atos 18:2. Copiei tudo aqui, senão me dá um branco. Glória a Deus, aleluia. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma e migraram para Corinto, onde nesta cidade eles conheceram o apóstolo Paulo. Paulo se juntou a Áquila na construção das tendas, pois também tinha esse ofício, né? Paulo também tinha esse ofício de construção de tendas. E quando a Áquila e sua esposa Priscila, eles saíram expulsos, né, de Roma, né, naquele tempo, eles migraram para Corinto. E lá em Corinto eles se encontraram com o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só que Deus tremendo, né? O que Deus faz na nossa vida. O que a gente às vezes pensa que é para nosso fim, né? Na verdade, Deus está reconstruindo algo novo na nossa vida. Áquila e Priscila, eles saíram de Roma expulsos praticamente, né? Eles foram expulsos de Roma e tiveram que migrar em Corinto. E só Deus sabe, né, de que forma eles saíram naquele momento, daquele lugar. Mas trazendo para os dias de hoje, quantos de nós, né, não vemos nas circunstâncias, Paulo vai dar testemunho deles. Isso, Vitorino. Paulo, ele vai dar testemunho deles. E mesmo nesse período difícil, né, Deus colocou Paulo na vida desse homem, dessa mulher, e vice-versa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Momento de bênção na vida de Priscila e Áquila. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também tinha esse ofício, né, de construção de tendas. Está lá em Atos 18, do 1 ao 3. Nesta época que Priscila e Áquila Nesta época, né, é que provavelmente Priscila e Áquila se converteram. Possivelmente, não é certeza. Alguns estudiosos dizem que foi possivelmente nesse período que eles se converteram ao cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. A amizade do casal com Paulo era tão grande que certa feita eles arriscaram sua própria vida por Paulo. Está lá em Romanos 16:4. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 16:4. Quem puder abrir aí em Romanos 16:4 e acompanhar, será a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão está pedindo aqui uma solicitação. E eu bem, né? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver se ele responde aí. Meu Deus, dá lugar aí, dá lugar. Deixa Deus te usar. Fala aí, terra boa. Ô, glória. Eu tô aqui recebendo aqui da parte do Pai. Coisa linda. Aleluia. Deixa Deus te usar, pode continuar a falar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O varão desse, todo preparado na palavra, chega, a gente fica como? Não. A aplicação, você falou sobre a questão de Deus colocar Paulo no caminho de Priscila e Áquila, foi lindo. Por quê? Alguns estudiosos acreditam-se que Paulo, pregando, eles se converteram. Vamos trazendo para o testemunho que Paulo vai dar, de Priscila e de Áquila. Sempre a gente vai observar que a Bíblia, ela muitas das vezes vai fazer menção do homem primeiro e da mulher depois, numa frase. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a menção que está se fazendo é de Priscila e Áquila, só que Priscila vem primeiro. Aí a gente percebe a unidade desse casal. Porque a gente não pode trazer para um conceito religioso, aonde a gente vai dizer assim, não, só tem unidade
se tiver na espiritualidade. Não, não, não. Tem muito casal que está unido. Sim. Mesmo estando vivendo uma vida ainda ímpia. Só que tem um porém. Só que quando essa unidade é fortalecida no propósito e no caráter, aí quando entra, e eu acho isso lindo, quando entra o evangelho de Cristo, tudo muda. Aleluia. Hoje você e seu esposo estão vivendo uma bênção do que? Do evangelho de Cristo. E sabe o que eu acho legal, Diaconisa Edna, da gente destacar aqui para mim, já deixar você dar continuidade naquilo que Deus colocou no teu coração? Entrei aqui rapidinho só para dar um parecer. Paulo está dando testemunho de quem eles são. Eu acho que esse tempo que a gente viveu de tratamento, esse tempo de construção de dentro para fora, é um tempo onde Deus nos tratou para que o nosso testemunho seja referência para outros. Observe-se que eles estão unidos no mesmo propósito. O propósito é esse qual? De servir, de se empenhar a obra. Tem noção do que é o apóstolo Paulo dando testemunho? Nossa, meu Deus. A gente não está falando de é só alguém que apareceu. Não, não. A gente está falando de um missionário. A gente está falando de um homem que implantava missões. Onde ele passava as viagens missionárias dele. Então, assim, a gente percebe que eles serviam em excelência. Para Paulo dar testemunha, porque a conduta deles era idônea. Com certeza, meu Deus. E vamos extrair algumas lições dessa mulher. Primeira coisa, essa mulher é a disjuntora. Aleluia. Porque Paulo, quando vai citar um nome, ele não cita só o dela, ele cita dos dois. Isso. Então, Paulo enxerga os dois no mesmo propósito. Glória a Deus. Vitorino, o que faz uma casa linda, em aparência, ser derrubada? É quando os propósitos estão desalinhados. Quando eu olho para Priscila, eu consigo extrair algumas coisas dela muito simples, não tem muito. Tanto que a Bíblia não dá muito destaque sobre ela e sobre ela. Não dá. A Bíblia, se você pegar, ela não vai enfatizar muita coisa sobre esse casal. Só que o essencial a Bíblia vai mostrar. Você leu aí Romanos capítulo 16, 3 e 4. Aí vamos lá. As saudações pessoais. Paulo está mandando de maneira individual essa carta. E ele está dizendo assim: aos meus cooperadores em Cristo Jesus, meu irmão, boa coisa faz um casal decidir cooperar com Cristo Jesus. Meu Deus. Não tem como. A gente está vivendo um século muito perigoso e onde alguém quer fazer em excelência, mas quebrando o princípio. Verdade, desse jeito. Primeiro você respeita princípio, depois você faz em excelência. Glória a Deus. Eu não consigo cooperar com a obra desalinhado. Aí o verso 4, a gente vê o nível do serviço deles, da excelência. Por quê? Paulo está dizendo assim: aos quais pela minha vida arriscaram. Ou seja, correram risco para cooperar com o evangelho de Cristo. Meu Deus. A sua própria cabeça. Eis que lhe agradeço. Paulo tem gratidão por essa casa. Paulo tem gratidão por esse casal. E a mulher que faz em excelência, pega isso aqui, que a mulher que faz em excelência, ela sempre vai viver o ciclo da gratidão. Glória a Deus, aleluia. Ela vai conseguir trazer para sua casa as bênçãos da lembrança. Porque Paulo está lembrando. Paulo está saudando, Paulo está reconhecendo.
Quando a gente pega a epígrafe do capítulo 16, Paulo está recomendando a Febe. Aí vamos lá. A recomendação de Paulo, tem noção do que é isso? Paulo recomendar? Meu Deus. É mais ou menos assim, é você ter crédito para você falar de alguém. Verdade. E alguém te dá crédito por estar ouvindo de quem você está falando. Eita glória. É mais ou menos assim, Priscila e Áquila eu conheço, eu sei o que eles produziram. Eu sei a conduta deles. Aleluia. Eu sei o que eles passaram e eu profetizo em nome de Jesus. Deus está levantando casais alinhado ao mesmo propósito. Eu costumo dizer que Deus une propósitos, ou seja, Deus alinha pessoas e une propósitos. Dentro desse tempo que a gente está vivendo, Deus está levantando alguns Paulos. Mas Deus também está levantando algumas Priscilas e alguns Áquilas. Glória a Deus, aleluia. Paulo só está sendo a ferramenta de ensino, a ferramenta de instrução. Priscila e Áquila, meu amigo evangelista Milemar, está se apresentando para cooperar com Paulo. Meu irmão, casa que tem unidade permanece de pé. É casamento que tem unidade, que os dois servem ao mesmo propósito, na mesma visão, na mesma direção, dá certo. As brechas que Satanás encontra é quando, e isso aqui eu falo com muita maturidade, o que eu falo aqui, as brechas de Satanás encontra é quando alguém casa, mas quer viver o propósito individual. Desse jeito, Jesus. É mais ou menos assim. É claro que quando a gente fala de chamada, de repente os dois não foram chamados para pregar. Verdade. Um foi chamado para fazer tenda. Sim, para fabricar tenda. Mas o outro foi chamado para estar do lado, dando suporte. Aí, glória a Deus. O reconhecimento traz unidade. Então, aquilo que a gente faz de bom, e Paulo vai dizer isso, se não me falha a memória, no livro de Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, sem desfalecermos. Que ao seu tempo iremos colher. A gente olha para Priscila e para Áquila. Se Paulo está dando testemunha, porque Paulo conhece a conduta deles. Paulo reconhece o serviço deles. Vitorino, o que você quer dizer com isso? Nós temos uma nuvem de testemunhas. E sempre vai ter alguém olhando, diaconisa Edna, para a tua vida, para o teu casamento, para aquilo que você produz, para aquilo que você planta. E feliz é quem escolhe plantar da maneira certa. Aleluia. Porque, por exemplo, você passou lá na live hoje com a gente estava falando sobre a questão de os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vitorino, trazendo para o texto, trazendo para o que você está falando no momento aqui, o que você quer falar? Que Paulo, quando ele vai agradecer, o próprio texto diz, e isto lhes agradeço. Paulo reconhece o risco que eles correram em favor da vida dele e em favor do evangelho de Cristo Jesus, porque Paulo servia Cristo Jesus. Quando a gente fala de serviço hoje, é muito difícil, porque é muita gente tentando viver os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Desse jeito, Jesus. Por exemplo, você está avançando, mas eu acho muito legal quando você sempre cita o nome do seu esposo e você se preocupa com o crescimento da tua casa espiritual e com a unidade do crescimento de vocês. Verdade. Porque o que acontece? De repente alguém poderia ter a vaidade de dizer assim, não, mas só Áquila foi chamado para fazer tenda. Eu não faço tenda, mas eu dou suporte. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Deus está levantando casais. Eu creio. Que estejam alinhados ao mesmo propósito. Se a gente for falar algumas características de Priscila, nós poderíamos destacar várias.
Porque, de repente, alguém vai dizer assim, ah, mas eu não vi Priscila pregando. Oxe, Mas eu vi Priscila se submetendo. glória a Deus. Ah, mas eu não vi Priscila levantando tenda. Mas Priscila estava do lado. Ah, mas eu não vi Áquila. Paulo está dizendo. Aqui, ó. Você leu aqui. Aos quais, pela minha vida, arriscaram a sua cabeça. Aleluia, glória a Tem Deus. noção do nível do risco que eles correram? Aí você leu aqui sobre a questão da fuga, sobre o decreto, você falou Sim. aqui sobre várias coisas. Interessante é que eu tenho aqui, ó, eu gosto muito, eu até tenho anotado, o casal acompanhou Paulo à Síria e depois se estabeleceu em Éfeso. Aí você abre Atos capítulo 18, verso 18 e 19. Atos 18, É. 18, 18, 19. Abriu aí? Abri. Leia o que está escrito para a gente, por favor. Eu já estou Paulo, encerrando. amém. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e seu esposo Áquila. Antes de embarcar em Cercreia, ele parou, rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Efésio e Priscila e Áquila ficaram ali. Quando Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Uma das coisas legais é que você destacou aí que Priscila e Áquila está acompanhando Paulo. Ou seja, eles estão alinhados no serviço do reino. Aleluia. Eu caminho aqui agora para te dar a palavra e encerro aqui. Uma das coisas legais que a gente vai destacar e depois você vê até aí na tua casa. Dentro desse texto que a gente leu da carta aos Romanos, o que está destacando aqui? Está destacando que Priscila e Áquila eram amigos de Paulo. Glória a Deus. Todo o ministério de Paulo, elas eram amigos. Eles acompanhavam, eles viveram o que Paulo estava vivendo, eles deram suporte. Aleluia. E, Vitorino, o que você entrou aqui para dizer muito rápido? Não tem como falar de Priscila e não falar de Áquila, e não tem como não reconhecer isto que Paulo está falando. Paulo está dizendo que não é só ele que está dando graça, não. Paulo está dizendo que todas as igrejas dos gentios, sabe o que é lindo? É que o testemunho que está sendo dado Meu Deus. não é só de Paulo. Todos os lugares, meu Deus do céu, oh Jesus, me leva para esse lado, não. Aleluia. Glória a Todos Deus. os lugares que eles passavam, a conduta deles era íntegra. Glória a Deus. Aleluia. Quem está dando testemunho está falando, esse casal eu conheço. Glória a Deus. Esse casal é bênção. Eu tenho profetizado isso sobre a minha casa. Casais irão olhar e irão dizer, esse casal é bênção. E não é só da boca para fora, não. É aquilo que a gente vive. Porque eu costumo dizer para minha esposa, Deus nos uniu em propósito. E nós estamos alinhados ao propósito do reino. Eu termino aqui a minha participação para deixar você tocar aí, mas você precisa gritar para alguém que você conhece, você precisa profetizar para alguém que você conhece. De repente tem alguém que está esperando no Senhor, alguém que ainda está orando, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar no teu caminho o Áquila que você precisa, Deus vai colocar no teu caminho a Priscila que você precisa.
precisa. Deus vai colocar no teu caminho gente de reino, gente que tem um coração inclinado à obra do reino. E eu vou falar o que eu falei lá na live lá sobre a espera. Quando você espera no lugar certo, você recebe a bênção da espera, ou seja, você desfruta daquilo que Deus tem para você alinhado à espera. Paulo começa a sua trajetória como Saulo, a graça chega primeiro, Deus restaura, agora ele se torna um grande missionário, os lugares que ele passa, pessoas vão se convertendo, igrejas vão sendo implantadas. Aí no meio do caminho, quem que ele conhece e quem que se aproxima e quem que caminha com ele? Priscila e Áquila. Aleluia. O serviço de Priscila e Áquila tem testemunho. Glória a Deus. Porque, diaconisa Edna, pega isso aqui. O problema não é servir. O problema é ter o testemunho de quem está servindo. É desse jeito. Essa veio agora. Eu vou até guardar essa, vou até anotar para mim não esquecer. O problema não é servir. Aleluia. O que faz a diferença é o testemunho de quem está servindo. Glória a Deus. Servir, todo mundo serve. Só que a pergunta é, qual é o testemunho de quem está servindo? Qual é o rastro? O que estão falando daquela casa? O que estão falando daquela família? E eu não estou aqui sendo um conceito muito religioso, não. Dizendo que a esposa que está orando pelo esposo faz tempo. Não, nada disso. Eu estou falando de gente que está sarado, gente que está curado, mas gente que está desalinhado com o propósito do reino. De repente tem gente que não tem o Paulo. Paulo pode ser o quê? Cobertura espiritual. Paulo pode ser pastor. Está totalmente desalinhado a cobertura, a pastor. Não tem como. Imagina se... Eu vou entrar, hein? Imagina se Priscila está na Ásia e Áquila está lá na Palestina. A gente precisa entender que existem propósitos específicos. Isso. Só que no caso de Priscila e Áquila, a chamada não é individual. Aleluia. O propósito é coletivo. Desse jeito, Jesus. Paulo não vai dar testemunho de Priscila. Paulo não vai dar testemunho só de Áquila. Paulo vai dar testemunho dos dois. Meu Deus. Oh, aleluia. Paulo está dizendo, eles arriscaram a cabeça deles pela minha vida. Glória a Deus. A causa do evangelho eles correram risco. Deus está levantando famílias saradas. Deus está levantando homens e mulheres alinhados ao mesmo propósito. Sabe o que destrói muito casamento? Infelizmente, mesmo sendo novo, eu tenho meu pai e minha mãe que é casado mais de 30 anos. Eu tenho autoridade da parte de Deus para falar sobre isso aqui. Eu vi de perto a experiência. Muitos casamentos, eles acabam sendo destruídos, e é claro que existem as brechas, sim, só que muitas das vezes é porque a vaidade de propósitos individual entra. É longe de mim falar, minha esposa não vai pregar, minha esposa não tá doida, eu quero mais ver ela voando, eu quero ver mais ela produzindo, eu quero ver ela dando lugar, abençoando muitas mulheres, sendo referência. Então assim, quando a vaidade individual sai, o propósito coletivo entra. Eu encerro aqui. Glória. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, Vitorino. É exatamente isso que eu queria trazer nessa noite. Era a respeito de Priscila e Áquila e mostrar para as irmãs, principalmente, que há um propósito nos dois, né? O alinhamento, é necessário o alinhamento. Se submeter é necessário. Existem coisas que não rompem porque não tem essa humildade de submissão. Não tem nada, não é vergonhoso se a mulher
desculpe a expressão, o termo aqui, se eu tiver errado, depois me corrijam, mas se a mulher é mais ungida que o esposo, não tem problema. Às vezes o casal fica medindo, não, que eu prego mais, que ele canta mais, isso, aquilo, outro. Isso não tem problema. De repente, Deus pode ter um propósito mais específico, Deus pode ter pode ser mais profundo que o outro, mas por quê? Pela questão da busca, pela questão do envolvimento. Vou te falar uma coisa. Tem gente que tem vaidade. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou cristã há mais tempo do que meu esposo. Mas se eu te falar que, sem pretensão nenhuma, ele tem mais fé do que eu, tu acredita? Acredito, pô. E olha que eu tenho mais tempo em oração, há mais tempo orando. E uma das coisas legais que acontece é esse reconhecimento que você está tendo. Isso. Eu falo isso quando o pessoal pergunta, eu falo, ele tem mais fé do que eu. Ele tem muita fé, muita fé. Não que eu não tenha, mas eu fico olhando assim para ele, eu falo, caramba, ele é novo convertido, mas eu vejo uma fé. Que nem o Carlos voltou aqui, ó. Deus tem um chamado para cada um. Sim. Só que o propósito é coletivo. É tipo assim, se eu tomar uma consciência estando casado, não, eu vou viver o que Deus tem para mim e deixa minha esposa para lá. Aí fica difícil, né? Vai desalinhar, entendeu? É o que eu estou falando. Dentro desse propósito, existe sim a chamada individual, mas tem um propósito coletivo. Quer ver? Vamos usar um exemplo, só para a gente entender, eu já estou parando aqui. Olha para a casa de Zacarias e Isabel. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Isabel não gerou. Zacarias está vivendo a esterilidade junto com a esposa, mas a excelência do serviço dele no templo não cai. Isso aí. Olha a importância da unidade do casal. O suporte que está sendo dado pela esposa está sustentando Zacarias no serviço. E o suporte do serviço que está sendo dado pelo Zacarias está abençoando também a esposa. Aleluia. Então, quando a gente olha para Priscila e Áquila, a gente vê que eles estavam ligados no mesmo propósito. Imagina se um diz assim, vamos acompanhar Paulo, o outro diz assim, não, eu quero ir para a praia. Um diz, eu quero ir para a praia, o outro diz, não, eu quero acompanhar Paulo. Aí acabou. Aí deu ruim. A irmã falou aqui que Deus tem um propósito, um chamado para cada um. Mas é aí que entra o alinhamento. Isso aí. Não é porque Deus me chamou para pregadora, por exemplo. Deus me chamou para pregadora e Deus chamou meu esposo para ser um grande levita. Isso Mas aí. eu tenho que encontrar o alinhamento justamente na diferença. É muito fácil encontrar alinhamento no que é igual. Mas quando você começa a encontrar o alinhamento naquilo que é diferente, é aí que Deus opera, que Deus começa a trabalhar com vocês dois juntos. Aí chega o propósito de Deus, né? Por exemplo, o Vitorino prega e a esposa dele canta. Mas se ele for pensar como ele deu exemplo aqui, a minha esposa é louva e eu vou para cá, ela vai falar... Não, assim, se eu pensasse assim... Se eu pensasse assim, se ela quiser, ela se desenvolve sozinha. Sim, eu estou fracassado. Verdade. Porque sim, eu tenho uma chamada, ela tem a chamada, só que o propósito de Deus para minha casa é coletivo. Isso aí, isso. Pega isso aqui. Quando dentro de um casamento, a gente tem um homem que não está tratado, ele permite que a vaidade tome conta dele na chamada. Quando a gente não tem uma mulher que não está tratada, ela permite que a vaidade tome conta dela na chamada. Porque, por exemplo, tem mulheres que não foram chamadas para pregar, tem mulheres que não foram chamadas para cantar, são esposa de pastor, cuidam da parte administrativa, ou cuidam do lar, ou são mulheres submissas, assim, que vê coisa que o homem não vê. Isso. E vice-versa. Às vezes a gente está naquela pegada da correria,
E quantas coisas que minha esposa fala às vezes, ó, o caminho é esse não, hein? É isso aqui. Mas é por quê? Porque existe, meu amigo Jaime, uma unidade. Eu tenho certeza que se a gente pegar alguns pastores e botarem eles para falar nessa área, o que faz muitas das vezes vir um fracasso sobre esse propósito que a gente está falando, que é o testemunho que Paulo está dando de Priscila e Áquila, está falando, ó, eles correram risco pela minha vida, eu conheço esse casal, eu sei a conduta da casa deles, eu sei quem eles representam para a minha vida, não só para a minha vida, mas para todas as igrejas. Tem noção do que é isso? Meu Deus. A gente está aqui, ó, residindo aqui em Macaé. E eu tenho orado para que essa vizinhança, quando olhar para minha casa, não veja o propósito individual. Em nome de Jesus. Veja o propósito coletivo. Infelizmente, isso aí, um só propósito, os dois em serviço do reino. É isso. Infelizmente, tem muita gente frustrada. De repente, outro dia a gente pode até falar mais sobre isso. E tem muita gente que está se frustrando, Diaconizete. Verdade. Eu conheço gente que o cara é um big pregador. Só que tem um porém. A esposa dele canta. Mas se você for ver, o ministério dela está travado. Mas por quê? Porque o cara não teve a humildade e o discernimento de, poxa, eu vou ajudar a minha esposa a desenvolver a chamada dela e vice-versa. Isso aí. Eu entendo que se há uma chamada no quesito pregação, louvor, um tem que cooperar com o outro. Isso aí. Tem que somar, tem que se ajudar. Essa é a visão. Agora, quando a gente fala de serviço, para tu falar, o serviço que eles estão prestando é em um tempo. E o reconhecimento é em outro. Porque o tempo da plantação quase sempre não vai ser o tempo da colheita. Aleluia. Só que o tempo da colheita chega. E eu quero profetizar para mim terminar aqui a minha participação. Aleluia. A live vai ficar aí sobre cada vida que está aqui ouvindo. De repente você está vivendo o tempo da espera, o tempo da oração. Você viveu o tempo da... Deu errado, não deu certo, se machucou, Deus está cicatrizando. Então você está até casado também, você está casada, só que você está tentando. Isso aí, meu amigo pastor Fernando, muito forte, é isso. Existem casais líderes que estão em propósito diferente, forte, é isso. O que acontece? Você está aqui, e você está precisando viver esse tempo. Que tempo? O momento que a gente está vivendo foi para isso. Deus permitiu que esse casal ficasse dentro de casa para o esposo botar a cabeça na cama e pensar, cara, minha esposa, o que eu estou cooperando para o crescimento dela? O que eu estou cooperando para ela desenvolver? Meu esposo, o que eu estou cooperando para ele desenvolver, para ele crescer? Será que a gente está alinhado no mesmo propósito? Ou será que a gente está em propósito diferente? Será que a gente está desalinhado? Porque é importante uma família, uma casa cristã, porque família a gente diz quando tem filhos, né? Vamos falar de um casal. É importante um casal que serve a Deus parar e pensar que se esse casal está curado, entende o propósito de Cristo, aleluia, e está desalinhado em propósito, precisa parar e pensar. Verdade. Precisa parar e... Porque não tem como. É o que o pastor Fernando falou, muito bem aplicado. Existem casais de líderes que estão em propósito diferente, não adianta. O propósito é uníssimo. Eu não tô botando uma mordaça aqui falando, cara, você tem que viver uma vida refém.
se anular. Não, 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 não. Vai desenvolver, vai crescer. Cada um vai viver o ápice daquilo que Deus tem. Só que a mentalidade é somos um. Que é até a hashtag aqui da nossa igreja aqui, a DEVEC, é somos um. Por exemplo, minha esposa canta. Estou quase falando para ela dar um brado aqui no louvor. Minha esposa canta. Eu prego. E ela prega também. Eu já não canto. Eu só prego. Eu estou mais abaixo do que ela, porque ela prega e canta. E eu só prego, então eu estou mais abaixo. Mas só que tem um porém. Só que não tem vaidade no meu coração para me sentir inferior ou maior. Isso aí. Aí é que tá a chave, o negócio tá aí. Porque você vê que Paulo tá falando deles no mesmo nível. Sim, isso aí. Ainda que um produzisse mais que o outro. Porque o que determina não é a produção. O que determina é o propósito. Rapaz, assunto muito bom, hein? Se deixar, a gente vai embora. A Iracema Martins é missionária lá da Angola, né? E a nossa pastora Ana, lá da Suíça, estão aí. Ezequiel, meu amigo, lá de Saracuruna, Deus abençoe. Ó, quero profetizar que Deus tem uma varoa para a tua vida, varão. Eita, glória. E essa disjuntora vai estar unida no mesmo propósito. Porque assim, onde que o diabo trabalha, diaconisa Edna? O diabo, ele trabalha em brecha. Isso aí. E qual é a brecha? O pessoal está pedindo para louvar, hein? Qual que é a brecha que ele entra? Nem que ela não apareça, mas ela louva, em nome de Jesus. Ela está com dor de cabeça hoje um pouco. Aconteceu um negócio com uns amigos nossos. Eu sei como Aí a gente está orando pela vida deles. Amém. Mas em breve eu vou botar ela para dar um brado aqui. A gente ia até dar uma caminhada aqui, mas pelo visto não vai sair a caminhada hoje não. Qualquer dia eu vou trazer você e o Jânio aqui para dar um glória. Aqui é perto da praia. Negócio forte, negócio forte. Aqui é... Bênção de Deus. Aí, ó, a Marta Valéria é lá de Saracuruna também. É isso, Deus abençoe. Marta Valéria, mas assim, não é fácil para a mulher ser Priscila. Verdade. E não é fácil para um homem ser Áquila. Por quê? Porque algumas coisas têm que se perder para ficar no mesmo propósito. Meu Deus. Eu conheço gente, diaconisa Edna, pelo pouquinho de caminhada cristã, que foi, perdeu o casamento. Ou então foi e não consegue voltar mais. Foi tanto que na hora de voltar já não sabia mais o caminho. Meu Deus. Oh, calabarás. Aleluia, Jesus. Mas eu quero declarar em nome de Jesus aqui nessa live. Creio, Senhor. A vaidade da chamada não vai tomar o coração. Porque tem gente que está colocando a família em risco, cara. Meu Deus. Por causa de decisões precipitadas. Tem gente que porque está tão cego pelo chamado, pelo desejo de crescer, tá colocando quem está do lado em risco. Só que Paulo está dizendo que eles não colocaram um ao outro em risco, eles correram risco pela causa que ele defendia, que era o evangelho. Sabe como é que você descobre? E aqui eu termino, esse é um pensamento meu. Sabe como é que você descobre verdadeiramente a essência de humildade na vida de um casal que tem chamada? É quando alguém pode até ter um conhecimento um pouco mais elevado. É quando alguém tem até um pouco mais de experiência. É quando alguém tem até um pouco mais de tempo na caminhada.
só que desce Aleluia. para puxar para cima. Em nome de Jesus. É desse jeito. Só que desce para dizer assim, sozinho não dá para ir. É assim mesmo. Não, sozinho não. Nem que a gente tenha que Ele descer um bará. pouquinho Eu para senti ficar no graça mesmo de nível. Deus aqui, hein? Aleluia. Essa foi forte. Elevando. Glória a Deus. Sozinho não dá para ir. Não tem como romper Aleluia. sozinho. Glória a Deus. Depois que casa, se torna uma só carne. Então, ou seja, Aleluia. eu até cresço, mas você vai comigo. Eu até vou, mas você vai comigo. Eu até chego, mas você chega comigo. Eu declaro aqui sobre casais em nome de Jesus. Deus está alinhando casais para esse tempo. Deus está tratando da vaidade do homem, de mulher. Em nome de Jesus, eu quero declarar, se há alguém entre nós aqui que estava com a mentalidade de que não, eu quero viver o meu chamado, porque tem gente que por causa da obsessão quebra princípio. Eita. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de quebrantamento aqui. Meu Deus. Meu corpo está arrepiado e meus olhos estão com lágrima pelo lado de dentro, sabe por quê? Eu estou lembrando de muita gente, Diaconisa Edna. Eu estou quase pregando aí já quase 14 anos na caminhada, que foi e não conseguiu voltar, ou então até viveu o ápice do sucesso, mas só que de uma chamada individual, não do propósito coletivo. Aleluia. Eita, Jesus. Glória. Eu declaro sobre casais que estão nos ouvindo aqui, eu declaro sobre famílias. O propósito é coletivo. O projeto de Deus é para o teu matrimônio. O projeto de Deus é para a tua casa. O projeto de Deus é sobre você, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre os teus filhos. Deus nos guarde, nos livre desse mal, dessa vaidade. Se tiver que perder para chegar junto, perde. Se tiver que parar para chegar junto, para. Mas em nome de Jesus, perdido você não vai ficar. Satanás não vai conseguir arrancar do nosso coração o propósito de reino. Em nome de Jesus. Se deixar, a gente vai embora. Eu estou na pegada indo para 3 anos de casamento, então a gente vai falando daquilo que Deus está tratando. Você falou uma coisa muito, muito importante. Às vezes, ao invés da pessoa descer, né, e fazer, não, eu não vou subir sozinho, não, vou descer. O orgulho fala mais alto. Eu vou descer e a gente vai subir junto. E o orgulho tem impedido, né? Às vezes a bênção que Deus tem para a sua vida não é individual. A chamada pode até ser individual. A chamada é individual e a bênção é coletiva. Isso. Mas as pessoas, Vitorino, que não estão fazendo isso que você falou, que não estão descendo para subir junto, né? Estão largando, estão deixando no canto, né? Muitos estão em um lugar, a esposa no outro, ou vice-versa, né? Já não tem mais essa visão, não querem descer para subir junto. Esquecem da bênção coletiva, né? Minha esposa está aqui e é minha testemunha. Ela não é muito de câmera. Ela não, esse negócio de internet, isso, aquilo outro. Eu fico em cima dela. De vez em quando ela vai e se atreve, canta, isso, aquilo outro. Naquele dia você viu ela cantando lá. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei o potencial que ela tem. Muito, muito. Então eu entendo que o propósito é coletivo. A gente precisa entender muito bem isso para ter um casamento saudável. Por exemplo, eu vejo o Jânio aqui, volta e meia, comentando. A maneira dele pensar eu acho linda. Ele me manda, às vezes, algumas coisas que eu fico maravilhado. Alguns textos, assim, na simplicidade dele. Porque o que acontece? Uma coisa que a gente não pode perder é a simplicidade. Sabe por que muita gente, às vezes, luta para chegar sozinho? Porque acredita que quem está do lado não tem potencial. Eu vou entrar aqui sério agora. Porque acredita que quem está do lado não pode chegar, não pode aprender, não pode desenvolver. Entrou aqui pastor Marcelo Linhares. Ele fala sobre casais, fala sobre família também, muito top. Depois pode até marcar com ele aí, chama ele aí depois aí no Instagram, pastor Marcelo Linhares. Tem livro, tem tudo.
trata dessa área como ninguém. Só que a gente vai ver que Paulo está destacando sobre Priscila e Áquila por causa do serviço em unidade que eles prestavam. Aí você vai ver, eu usei o exemplo aqui de Zacarias e Isabel. Zacarias, ele está no templo servindo. Isabel está cuidando do lar. A esterilidade que está vivendo não trava a excelência do serviço. Aí diz, a tua oração foi ouvida. Vamos lá. A tua oração foi ouvida. Foi ouvida, está no indivíduo. É tipo assim, uma pessoa foi ouvida. Isso. Então, ou seja, a oração foi ouvida, mas a resposta foi para casa. Isso aí. Olha o segredo, olha o mistério. A galera precisa entender essas coisas. A bênção que vem para minha vida vai para minha esposa. A bênção que vem para minha esposa vai para minha vida também. Depois tu marca com ele aí, ô Diaconizade. Anota o nome dele, pastor Marcelo Linhares. É uma bênção. Pode marcar com ele aqui para falar sobre família, sobre casais. Pastor Marcelo Linhares. E ele vai estar aí na Manaim aí também pregando, creio eu. Então, assim, tem que estar tratado. É bom quando você tem instrução, é bom quando você é mentoreado. Bons exemplos são fundamentais. Você tem que ter referência, porque as pessoas pensam que uma só carne é falar uma só carne. Não, não. É viver, né? Aí você falou já sem. É fazer o quê? É viver. Viver. O que Priscila e Áquila está fazendo? Eles estão vivendo. Isso aí. Então tem muita gente se frustrando, e olha que eu sou casado de novo. Só que graças a Deus a gente tem maturidade, a gente está aprendendo, ninguém é perfeito. Em nome de Jesus. Só que a gente está unido no mesmo propósito, reino. Então quando você se une no mesmo propósito, dá certo. Eu declaro saúde emocional, vai fechar aqui, e eu já vou encerrar, que senão o tempo vai embora. Eu declaro saúde emocional sobre os casais. Antes de você sair, eu vou contar um testemunho aqui, que eu preciso do seu ponto de vista sobre isso, rapidinho. Dá lugar. Chegou uma pastora, né? Uma pastora mesmo, aqui na minha casa, e me chamou, fez uma oração por mim, e falou que Deus tinha algo, né? Na minha vida. E esse algo que Deus tinha para fazer na minha vida, ele ia até fazer. Mesmo que o meu esposo não se consertasse diante de Deus, se ele não quisesse me seguir nesse propósito, Deus ia fazer da mesma forma. Eu não sei se eu fiz certo, mas naquele momento eu não aceitei a palavra. Eu falei para ela que eu ia crescer junto com o meu esposo, que o mesmo crescimento que Deus podia jogar na minha vida, ele poderia jogar na vida dele, a transformação ele poderia fazer. Não sei se ela recebeu, né, de uma forma boa, mas foi o que eu senti de Deus naquele momento de falar. Você lembra o que eu falei na live de cedo, conversando com o Rodrigo? Sim, até postei, depois falei sobre não basta ter visão, tem que ter discernimento. Sim. Então tem muita gente que perde na casa do discernimento. Por quê? Você teve discernimento. Claro que Deus pode fazer na sua vida, sim, se ele virar as costas, se ele não quiser. Só que você não pode tomar uma palavra de maldição para si. Por quê? Isso é uma palavra de maldição. Deus me perdoe, nosso amigo e irmão que é pastor, mas dizer que não, você vai crescer, Deus vai fazer, ainda que seu esposo não faça. Não, não. A profecia que é para a tua vida é para abençoar a tua casa. Alguém pode tomar posse dessa palavra aqui? Eu vou repetir. A profecia que é para abençoar a tua vida é para abençoar a tua casa, a tua família, teu casamento. Meu irmão, não adianta. Quando a gente vê Deus chamar Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, passa pro outro. Cada casa do pai, da casa da mãe. Só que aí quando a gente para pensar, foi a casa do pai e da mãe. Mas Deus falou, larga a esposa? Não. De jeito nenhum. Então a gente precisa pensar muito nisso.
Tem muita gente que está recebendo aquilo que não veio do alto. É nessa hora, Está trazendo um conflito para dentro de casa. Por quê? Ainda bem que você teve maturidade espiritual, porque é nessa hora que alguém diz assim: ih, rapaz, já estou nessa luta mesmo, estou nesse vento. Isso. Graças a Deus não é o caso do Jânio, mas eu vou falar aqui. Aí a pessoa já pensa assim: ih, esse infeliz não quer nada com Jesus mesmo. Aí é nessa que acaba um casamento, é nessa que alguém vai embora, é nessa que alguém vira as costas. Então isso é muito sério. Aí, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, ah, se Deus falou que vai fazer na minha vida, mesmo que ele não queira, então eu vou seguir sozinha Isso aí. mesmo. Tá E doido? ali, Não, pô. o que Não. acontece? Acaba com tudo. E quando Tem. você vai ver lá na frente, você vai estar chorando, né? Pedindo a E Deus, é, Senhor, e é onde está isso, minha e esposa, é isso, Senhor? e é isso que o diabo quer. Lembra que eu Isso, falei para você de que tem gente que isso aí. perdeu o casamento. Foi, não conseguiu voltar. Foi. Hoje sustenta uma imagem Meu Deus. de que tem, mas está desalinhado. Por quê? Existe uma coisa também, existe chamada individual, propósito coletivo. Só que tem um porém, se a minha esposa não canta, não prega, um exemplo, se a minha esposa não canta, não prega, minha esposa não tem vocação nessa área, ela vai somar comigo. Sim, com certeza. Não é sozinho. Então, assim, agora, covardia, isso aqui eu vou falar com muita propriedade, qualquer coisa até bota na minha conta depois, é alguém reconhecer que a esposa tem o potencial, mas não ajuda a desenvolver. Isso. Entra aquela vaidade. Vice-versa também, né? Então, a gente vem de um tempo, hoje, graças a Deus, eu acho que não mais, porque a mulher hoje fala mais. A mulher hoje ela tem um posicionamento diante da sociedade muito diferente de antigamente. Antigamente, algumas assembleias, a mulher não podia falar, não pegava o microfone. Para consagrar pastor, era uma luta. Então, assim, essas questões acabavam tornando a mulher refém daquilo que ela tem com ela. Porque se a gente for ver na Bíblia, quando Jesus aparece a 3 mulheres. Jesus aparece lá no meio das mulheres lá e ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma missão a elas. Aí elas vão falar para o discípulo, ele não vai acreditar, Maria Madalena, se não me falha a memória. E Marcos 16 a gente vai ver que elas vão embalsamar o corpo do mestre, aí tem 5 minutos, estou acabando agora. Elas vão embalsamar o corpo do mestre Mas tá muito bom. e quando chega lá, já não está mais lá o corpo do mestre, ele ressuscitou. Aí qual a ordem que elas recebem? Vai ir de Marcos 16, 7. Ide diz aos discípulos e a Pedro que ele vai para a Galiléia. Pedro havia negado o mestre, estava em casa chorando. Eu falei isso aqui já numa live sua, eu lembro. Eu falei que Deus ia levantar mulheres com ousadia para arrancar Pedro de casa. Só que isso aí, a Jeane falou uma coisa que é sério. É o machismo do homem, muitas das vezes, ele não permite que a mulher cresça, que a mulher avance. Ele sabe do potencial dela, mas não reconhece, porque fica aquele negócio. Ela não pode ser maior que eu. Meu irmão, para com essa palhaçada, tira esse negócio da cabeça. Diante de Deus, o casal tem o mesmo tamanho. Vou liberar de novo para alguém pegar isso aqui. Diante de Deus, o casal tem o mesmo tamanho. É claro que um pode ter um nível de conhecimento um pouco mais elevado, isso, aquilo, outro. Que nem pastor, que tem a sua esposa que de repente não prega, não canta, mas é excelente administrativa, é excelente dona de lar. Tu acha que diante de Deus o pastor é grandão e a esposa é uma raquíticazinha? Nada. Diante de Deus, Deus olha para o casal. Quer ver uma coisa? Lembra de Ananias e Safira? Sim. Um mentiu, o outro mentiu. Os dois receberam a sentença. Houve um grande temor. Imagina se um fala a verdade e o outro tinha mentido. O que falasse a verdade teria o quê? Livramento. Só que tem um porém. Ali eu posso aplicar um exemplo de salvação. Aleluia. Agora, por que os dois mentiram? Porque eles estavam alinhados no mesmo propósito.
Só que o propósito que eles estavam alinhados não era da verdade, não era de reino. Isso é muito sério. Tem muito assunto ainda. Vamos parar por aqui, senão a gente vai embora. Foi muito bom. Eu ia entrar aqui rápido. Eu ia entrar aqui 10 minutinhos, acabou que rendeu isso tudo. Eita, glória. Mas